Glórias a Deus. Que Deus abençoe, né? Paz àqueles que eu não abracei, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Como a Alessandra falou, né? O tempo da graça parece que realmente tem sido mais difícil, porque hoje nós vemos a graça de Jesus e parece que tudo é a graça, e as pessoas parecem que não têm esse compromisso, essa coisa de saber, né, o quanto que Deus é importante, o quanto que a gente realmente ainda precisa dar prioridade a Deus, às coisas de Deus. Mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas e Ele nos ama incondicionalmente, como disse esse último louvor. Nós temos que crer naquilo que Deus diz sobre nós, né? Porque muitas vezes nós ouvimos vozes, né? O diabo fala ao nosso coração, diz que não vai dar certo, diz que nada vai acontecer, diz que a coisa vai ficar mais séria, vai ficar mais grave, tu não vai conseguir, tu não é capaz. Mas não é isso que Deus diz sobre nós. Deus diz muito pelo contrário. Deus diz que tudo vai dar certo, que nele nós somos mais do que vencedores, que nós podemos passar sim por todas as coisas, que nem a Alessandra falou aqui no culto. Podemos sim passar por adversidades, por lutas, por dificuldades. Também podemos saber viver momentos de alegria, de paz, de bonança, porque nós podemos passar por todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Nós não temos força em nós mesmos, mas através da força de Deus, através da força de Jesus, a gente consegue ser forte, a gente consegue vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, sejam elas grandes, pequenas, enormes, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus, mais um pouquinho, né? Porque quarta-feira retrasada eu falei sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus pelo mundo, sobre o amor de Deus pelo ímpio, pelo crente, por aquele que está no pecado, por aquele que está lá no mundo do crime, na maldade, por aquele que está lá achando que não vale nada, que não vale a pena. Deus ama a todos incondicionalmente. Falei um pouco de mim, do meu testemunho, de como eu era e como Jesus me transformou, como que Ele entrou na minha vida, né? Como a Alessandra ministrou também no início do culto, né? Eu creio que o Espírito Santo já vem falando desde o início. Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita as pessoas chamadas. E eu quero pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos 8. Quero falar um pouquinho hoje sobre desfrutar desse amor. Nós sabemos que Deus nos ama incondicionalmente. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos chamou. Ele sabia de cada um. A Bíblia diz que não somos nós que viemos até Deus, é Ele que nos traz. Não somos nós que escolhemos vir a Deus, é Ele que nos escolhe. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes do ventre da nossa mãe. Foi desde o princípio nós já fomos escolhidos. Cada um de nós que está aqui foi escolhido por Deus desde o princípio da criação. Romanos 8. Vamos ler do 28 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: mais do que vencedores, é o meu título. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero dar uma paradinha aqui e dar o recado de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que nós estamos passando, a vida é feita de fases. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas.
Nós podemos estar vivendo agora um tempo de alegria, um tempo de desfrutar a vida, um tempo de paz, mas nós podemos estar vivendo agora um tempo de luta, de dificuldade. Deus manda te dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tua luta não é para a morte, a tua luta é para te restaurar, a tua luta é para glorificar o nome do Senhor. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, cada um de nós que está aqui, e aqueles que estão aí também assistindo esse vídeo. Nós não nascemos em vão, nós não somos o fruto do acaso, nós fomos planejados por Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus nos criou, nos formou, nos cuidou. A cada dia tem nos cuidado, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui à deriva, nós não estamos aqui em vão. Deus nos criou, nos formou, nos chamou e nos preparou nele para uma obra, para um propósito aqui nessa terra. Muitas vezes nós podemos se perder em meio às lutas, às confusões, às dificuldades, o dia a dia. Mas nós temos que buscar em Deus, porque Deus tem um propósito para mim e para cada um de vocês que está aí. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, Deus, vem, Senhor, vem tomar a minha vida, Senhor. Que não venha ser eu, mas o Senhor, Pai, a me encher, a me tomar, a usar os meus lábios, Senhor, que a tua palavra possa ir em direção a cada vida, a cada mente, a cada coração, Senhor. Que haja cura, que haja restauração, que haja transformação, simplesmente, Senhor, pelo poder da tua palavra que está sendo pregada aqui, Senhor. Que a tua presença tome este lugar, tome esse ambiente, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, e que ao sair por aquela porta, Senhor, não somente aqui, mas nós possamos testemunhar da glória, do amor do Senhor através da nossa vida, não somente nas nossas vidas, mas através da nossa vida, Senhor, para que muitos possam aprender a viver o pleno amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre o amor de Deus. O amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus que cura, restaura, transforma.
E eu tenho buscado muito em Deus, porque eu tenho chorado muito por pessoas que chegam até mim pedindo oração. Jovens, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que estão passando sérias dificuldades, pessoas que têm passado lutas e que dizem: ora por mim, irmã, eu peço oração, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa espera, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa dificuldade, eu estou com medo. Pessoas, muitas pessoas, de várias idades, com crises de ansiedade, depressão. Pessoas desanimadas. E eu tenho dito: Senhor, eu quero viver o teu amor, para que eu possa, Senhor, pregar e falar o meu testemunho de vida, para que não só em minha vida o Senhor possa agir com cura, com transformação, com restauração, mas através da minha vida o Senhor possa alcançar a vida de muitos também, Senhor, curando, libertando, que eu possa ser o testemunho vivo da glória e do poder do Senhor. Senhor, se tu fizer, tu é Deus, eu quero te glorificar por isso. Senhor, se tu não fizeres, tu continua sendo Deus, e eu também quero te glorificar por isso. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por lutas, por dificuldades, e eu estou falando agora de nós cristãos, nós que temos esse contato, essa intimidade, essa familiaridade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Nós que estamos aqui toda quarta, todo domingo, nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor dia após dia na nossa casa, orando, buscando. Mas eu digo que esses tempos, esses últimos dias, esses tempos que nós vivemos, estamos vivendo hoje, têm sido difíceis, tem nos levado a um desgaste emocional muito grande. Esse padrão de vida que a sociedade de hoje exige é o grau comparativo que hoje em dia nas redes sociais nos fazem viajar, nos fazem viver uma realidade que não existe, quase que um mundo à parte. E esses dias eu vi um pregador falando: nós não podemos viver como vive a terra do nunca, como Peter Pan. Nós temos que conhecer e viver a realidade, mas a mídia, as redes sociais contaminaram a sociedade de hoje. Isso tem sugado as nossas forças, as nossas energias, o nosso tempo. Porque temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar e estudar e estudar. E eu não sou contra, eu acho que nós temos mesmo que trabalhar e que temos que estudar. Eu sou a favor de tudo isso, eu mesmo amo estudar. Mas nós temos que, como no início eu falei, aprender que nós temos que dar prioridade para Deus. Porque é Ele que vai dizer quem nós somos. É Ele que vai nos guiar, nos orientar, nos mostrar por que nós estamos aqui. Para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos, em meio a tantos e tantos e tantas vidas ali, pronto para fecundar. Jesus escolheu um de nós, eu e você. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente em Cristo, porque se nós colocarmos a nossa mente no mundo de hoje, isso vai nos adoecer emocionalmente.
fisicamente, e nos afastar de Deus, tirar de nós o espiritual, porque até mesmo os que não são crentes, os que não frequentam a igreja, também tem que ter esse lado espiritual. Eu mesmo lembrei esta semana ainda de como eu era quando eu não conhecia e não servia Jesus de fato. Eu procurava Deus, eu sabia que existia um Deus, eu sabia que existia algo maior. A espiritualidade faz parte da nossa natureza. A criação de Deus testifica de um poder maior, de algo supremo, de algo maior sobre a nossa vida, sobre esse planeta. E a gente acaba perdendo a espiritualidade. Eu lembro que eu procurava Deus e eu fui a várias portas e eu bati em muitas portas, muitas mesmo, à procura de Deus, à procura de um Deus criador, aquele que formou todas as coisas, aquele que formou este mundo e todas as coisas que nele existem. Mas essa sociedade de hoje tem nos roubado isso, roubado o nosso tempo, roubado as nossas energias, as nossas emoções, e também tirado esse desejo, esse algo, por descobrir o espiritual. Que é aí que eu encontrei a Deus. Eu fui batendo de porta em porta, até a hora que eu bati na porta certa. E Deus, conhecendo o meu coração, Ele sabia que eu estava em busca dEle e me respondeu na hora certa. Porque cada lugar que eu entrava, cada porta que eu frequentava, eu perguntava em espírito, em pensamento. Eu não sabia o que a palavra nos ensinava, que Satanás não pode ler os nossos pensamentos, mas eu já tinha uma direção dentro do meu coração, porque Deus conhecia o meu coração e o anseio de eu buscar por algo maior, por algo supremo. E eu entrava nas portas e eu, em pensamento, eu perguntava: Deus, Tu tá aqui, fala comigo. Te revela, te mostra para mim, com as minhas palavras, né? Lá, eu falava isso para Deus. E quando eu entrei na porta certa, o Senhor falou comigo. O Senhor me respondeu, porque o nosso Deus é um Deus que fala. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E, irmãos, e quando eu falo de pecado, eu não estou falando de pecado, matar, roubar, adulterar. Até mesmo nós como cristãos, não querendo buscar a Deus, não dando prioridade a Deus, nós estamos pecando. E muitas vezes o Espírito Santo se afasta, porque Deus quer falar comigo e contigo. Deus não se agrada da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele quer nos trazer a paz. O mundo conspira para que nós venhamos desistir. O príncipe desse mundo usa muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, que já é frágil, para falar coisas que não é verdade, para nos levar a atos, a atitudes que vão nos machucar, que vão nos magoar, que vão nos ferir. E com isso ferir profundamente ao nosso Deus, porque o amor de Deus é incondicional. E muitas vezes nós podemos deixar passar despercebido a palavra que Deus tem para nós, o ânimo, a força, aquilo que Deus tem para nos falar na hora certa. Nós podemos, em meio a tantas dificuldades, em tantas coisas, em tantas preocupações, tanta coisa na nossa cabeça, nós podemos passar despercebidos como aqueles discípulos que iam em direção a Emaús. Jesus andou com eles e eles não conseguiram perceber até que Jesus viesse e se revelasse de fato, até que Jesus fizesse com que eles percebessem. E eles estavam voltando de Jerusalém, porque no terceiro dia Jesus não havia ressuscitado ainda. E eles, decepcionados, tristes, decidiram ir para Emaús, um povoado próximo a Jerusalém.
Muitas vezes, nós saímos do lugar onde Deus quer que nós ficamos. Muitas vezes nós nos deixamos abater e abalar e acabamos atrasando as promessas de Deus na nossa vida. É claro que o diabo não pode roubar aquilo que é nosso, mas sim, ele pode nos fazer rodear, dar volta no deserto. Se nós não mantemos os olhos fixos em Jesus, na promessa dele, naquilo que ele falou ao nosso coração, se nós não mantemos os olhos fixos nas promessas de Deus, no poder de Deus, nós vamos nos perder, nós vamos desanimar, nós vamos deixar o inimigo, as nossas emoções, as perturbações, as vozes, nos levar no caminho inverso ao que Deus tem para nós. E aí nós vamos sofrer, nós vamos nos entristecer, e não é isso que Deus quer. E como nós podemos desfrutar dessa vida, desse amor que Deus tem para nós? Eu quero abrir no livro de Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, 14, 21. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, o apóstolo Paulo falando, do qual recebe o nome toda a família, no céu e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça, no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreenderem a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E eu quero focar nesse versículo e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, juntamente com todos os santos, que nós possamos compreender a grandeza, o poder, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Que nós possamos receber, conhecer e confiar nesse Deus e nesse amor, para que nós possamos viver a plenitude desse amor. Nós temos que compreender o amor de Deus, que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento humano, de tão grande, de tão profundo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida plena. Seja na alegria, seja na dor, seja na dificuldade, seja no momento bom, seja no momento ruim. E eu tenho pedido isso para Deus. Senhor, eu quero viver isso. Eu quero aprender.
mais do teu amor, conhecer mais do teu amor. Eu quero viver no teu amor, eu quero viver a plenitude do teu amor, Senhor. Eu quero saber que mesmo passando por dificuldades, eu não vou temer, porque a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o perfeito amor lança fora todo o medo. E eu tenho orado, eu tenho pedido, Senhor, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver a plenitude desse amor. E quando eu sentir medo, porque eu sou humana, eu sei, eu sou carnal, eu quero ir lá, Senhor, para o meu quarto, para o banheiro, para onde estiver disponível, e eu quero orar, Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo, Senhor, do que eu estou passando. Deus, eu estou com medo dessa dificuldade, Senhor. E eu quero sair dali, Senhor, crendo, confiando no teu amor. Eu quero conhecer esse amor que excede o entendimento. Porque o medo tem tomado conta da nossa vida e do nosso coração. O medo, a ansiedade tem sido o mal desse século e tem levado muitas pessoas a sofrer, a andar de cara fechada. Eu não sei se é só os crentes, mas eu tenho uma facilidade de olhar para as pessoas e saber quando algo está de errado. Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Senhor, eu quero descansar em Ti. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero conhecer a largura, a profundidade, o comprimento desse amor. Eu quero viver esse amor, Senhor, porque eu quero que as pessoas Te conheçam através da minha vida. Porque, como disse a Alessandra, o Senhor não chamou a anjos, mas o Senhor designou esta missão a homens, a nós. E não são com palavras que nós vamos ganhar as pessoas, é através da nossa vida. Por isso nós precisamos não somente permanecer em Deus, mas nós precisamos crer, confiar, conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos receber a paz de Deus que excede o entendimento e guarda o nosso coração contra toda mentira. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração contra a depressão, guarda o nosso coração contra a ansiedade. Nós sabemos sim que essas doenças têm também um fundo natural, que essas doenças também, né, têm uma relação com hormônios, com distúrbio de saúde. Mas o nosso Deus é o nosso maior psicólogo. E eu falava com uma irmã, há esses dias atrás, eu falava, irmã, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, se tu está com depressão, que ela veio pedir oração, que ela estava com depressão, ela não queria tomar remédio. Eu disse, tem que tomar remédio, porque o nosso corpo, os nossos neurônios, muitas vezes eles estão todos bagunçados e o remédio vai colocar cada um no seu lugar. Então precisa consultar um médico, psiquiatra, que vai dosar a medicação para colocar nossa mente no lugar, para colocar os nossos neurônios, organizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos. Depois nós precisamos sim, em algumas vezes, de um psicólogo, um terapeuta, para nós poder falar, conversar, né, explicar o que está acontecendo. Mas nós precisamos, acima de tudo, do lado espiritual, nós precisamos buscar a Deus. E se não tiver dinheiro para pagar um analista, porque muita gente não tem, conversa com Deus, fala com Deus. Augusto Cury, um psiquiatra, psicólogo, escritor muito conhecido, escreveu um livro maravilhoso, procurando conhecer sobre a vida de Jesus. Ele acabou conhecendo Jesus, de fato, e ele escreveu: Jesus,
o maior psicólogo que já existiu. Um psicólogo, psiquiatra, professor, conceituado, escreveu um livro dizendo que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Então, quem tem dinheiro para pagar um terapeuta, amém, não faz mal, é bom ter alguém para conversar, um especialista para desabafar, mas quem não tem, pode falar com Jesus. Pode procurar Jesus no plano espiritual e também no plano emocional, porque Ele está pronto para nos ouvir. Ele deseja nos ouvir e Ele quer nos curar. Nós precisamos viver esse amor. Deus quer que nós não só falamos, mas que nós revelamos o amor de Deus. E para isso nós precisamos viver esse amor. Já falei várias vezes aqui. Passei por momentos muito difíceis da minha vida. E nos momentos mais difíceis da minha vida, foi na presença de Deus, na oração. Muitas vezes sem conseguir dobrar o meu joelho. Tamanha era a luta que eu estava passando. Tamanha era o desespero, a ansiedade do meu coração. Mas eu orava a Deus e colocava diante de Deus, às vezes andando de um lado para o outro, às vezes sentado, às vezes de pé, às vezes eu deitava para orar, me ajoelhava e chegava a pegar no sono. Porque era luta sobre luta, madrugadas de oração. Uma vez eu acordei com a marca da cerâmica na testa, buscando e buscando. Irmãos, foram os melhores dias da minha vida com Cristo. Eu entrava orando, chorando, clamando, e eu saía aliviada, com paz no coração, porque Deus não somente nos escuta, Ele responde, Ele fala. Deus não quer que nenhum de nós fique atribulado. Deus não quer que nós venhamos perecer mentalmente, espiritualmente. Deus não quer que a gente venha sofrer. Deus quer falar com nós, Deus quer nos direcionar. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3.